Salve, salve nação! Bora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aí. O Rei da América 2025 se chama Georgian de Arrascaeta, né? O craque, o mágico de Arrascaeta aí, né? Viveu um ano mágico no Flamengo em 2025, conquistando praticamente todos os títulos possíveis. E, de acordo com o Jornal País, a premiação foi dada ao Arrascaeta, que superou nada mais, nada menos que o Lionel Messi, né? Quem é Lionel Messi perto de Arrascaeta? E o Filipe Luís conquistou como o melhor técnico da América, né? Então, e outra notícia sobre Matias Vinha. Vamos falar uma notícia super importante sobre Matias Vinha. Será que ele fica? Será que ele sai? Vamos trazer esse detalhe aqui durante o vídeo, né? E antes disso, né, já desejando você um feliz ano novo para você e para a sua família. Tamo junto e se reencontraremos em 2026. Tamo junto, nação. É nóis. Deixe seu like e vambora. O Sport Center, e agora falamos do Flamengo. O Flamengo que tem o Rei da América mais uma vez, o Arrascaeta, e o Filipe Luís foi escolhido o melhor treinador. O esporte, Messi ficou para trás. Arrascaeta foi eleito o Rei da América. Foi a temporada mais artilheira da carreira, marcou 25 gols e deu 20 assistências em 64 jogos. Com o Flamengo esse ano, conquistou o Brasileirão, a Libertadores, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. O melhor técnico da América em 2025 é Filipe Luís. Ele dominou completamente a votação, teve 191 dos 264 votos possíveis. Filipe Luís renovou com o Flamengo essa semana até o fim de 2027, depois de uma longa negociação, e entra em 2026 defendendo os principais títulos do ano. O planejamento para a próxima temporada continua. O Flamengo tenta mais uma investida em Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Não vai desistir do jogador assim tão fácil. O clube também busca um goleiro para disputar a posição com Rossi e deve fazer inclusive mais uma proposta ao Santos pelo goleiro Brazão. Temos aí o Arrascaeta pelo Flamengo nesta temporada, 64 jogos, 56% como titular, porcentagem de 88%, 70 minutos por jogo, 25 gols e 20 assistências. Ótimas mãos, né? Na verdade, em ótimos pés, porque esse jogador mostrou ao longo do ano de 2025, do começo ao fim do ano, mas em especial no momento em que o Flamengo de fato mostrou que era um candidato forte a conquistar tudo o que conquistou. Ele mostrou no seu esplendor, no seu auge, toda a sua capacidade decisiva, liderança técnica, referência de um time que tem muitos outros nomes ilustres no futebol sul-americano, gente de fora dessa região do mundo que veio da Europa para jogar no Flamengo, um treinador que mostra a sua capacidade mais uma vez em relação ao período em que o Filipe Luís assumiu o Flamengo, ele já assumiu conquistando coisas, ganhou a Copa do Brasil logo depois, e aí no ano inteiro sob seu comando o Flamengo ganhou o Brasileirão, ganhou, as Supercopas, né? Ganhou o Brasileirão, ganhou a Copa Libertadores, durante um período ali até o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo era o detentor de todos os troféus que um clube pode pensar em ganhar aqui no Brasil. Então assim, é um jogador e um treinador que fizeram um trabalho absolutamente espetacular. No caso do Arrascaeta, e a gente já falou sobre isso outras vezes aqui, também em outros programas, a comissão técnica da seleção do seu país, do Uruguai, entende que com a idade que ele tem hoje, ele está na melhor fase técnica da sua carreira. Então é só pensar, 2019, aquele ano encantador do Flamengo, hoje pode-se falar nisso sem saudosismo, porque o Flamengo ganhou tudo de novo e de novo, mas o de Arrascaeta mostrou um futebol de altíssimo nível. E as pessoas pensavam, será que ali foi o auge? Não, o auge se deu muitos anos depois. Com um jogador, obviamente, bastante mais velho. E ele conseguiu mostrar uma capacidade de decisão e de influência ainda melhor, ainda maior. E esse prêmio, obviamente, está em ótimas mãos. E o Filipe Luís também recebendo o prêmio de melhor treinador da temporada. E ele fez um super trabalho mesmo com esse Flamengo e no primeiro ano completo como treinador. Exato, né? Um super trabalho. As pessoas que acompanham o futebol, embora adorem, e a opinião é livre,
algumas costumam dizer que, falei sobre isso ontem, time com vários craques é só jogar as camisas para cima, que eles próprios escolhem, combinam como vai ser e vão lá e fazem o seu trabalho. Basta manter todos motivados. O técnico precisa apenas ser bom de grupo, né? Tem gente que diz, basta não atrapalhar. Isso é uma coisa que o jogo de futebol competitivo nesse nível jamais aceitou e jamais aceitará. Quanto melhor o time, quanto melhor o elenco, quanto melhores os jogadores, melhor tem que ser o treinador. Em tudo, em todos os aspectos da carreira de um técnico. Que é uma carreira que hoje exige habilidades e capacidades em tantas áreas diferentes, no comando de pessoas, na parte técnica, tática, física também, tudo. A obsessão por melhorar sempre, a questão da disciplina, onde ser rigoroso, onde ser um pouco mais tranquilo. Treinador que não dominar essas vertentes do trabalho não leva nenhum time a nenhum lugar. E um time como o do Flamengo, só um técnico muito bom. Tá no início da carreira, não é ninguém bom. É só perguntar aos treinadores que têm o dobro da idade do Felipe Luiz se eles gostariam de ganhar o que o Felipe ganhou com tão pouca idade. Assim, é um excelente treinador de futebol já atualmente e será muito provavelmente ainda melhor. E está renovado com o Flamengo até o fim de 2027. Olha, Fã de Esportes, temos informações porque tem jogador do Flamengo que deve deixar o rubro-negro carioca. E é o Vinha, tem muito espaço mesmo no Fla. E segundo informações da ESPN, ele está na mira do River e também do Besiktas, mas ele prefere ir para o clube argentino. A ESPN apurou que o lateral esquerdo não se empolgou muito com a aproximação de outros clubes na negociação. E neste momento, as conversas pela ida de Vinha à Argentina seguem em andamento. Existe um otimismo entre as partes para que aconteça, então, esse final feliz. Seria o bom para todo mundo, já que ele não tem muito espaço no Flamengo. Vamos mostrar para vocês, então, como ficou a seleção dos melhores da América, do tradicional jornal É o País. Tá aí, são 6 jogadores do Flamengo, Palmeiras, Racing tiveram 2 representantes, a seleção foi fechada por ninguém menos, ninguém mais do que Lionel Messi. Com Rossi, Danilo Gomes e Léo Pereira, então com 3 zagueiros, Sousa, Pulgar, Varela, Arrascaeta, Lionel Messi, Flaco Lopes e o Martínez do Racing e o técnico, o Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz, está renovado então com o Flamengo até o fim de 2027. É o maior reforço que o Fla poderia ter para a próxima temporada? Marcelo, é difícil falar, né, se é o maior reforço, porque, por exemplo, se a gente vê a lista de reforços que o Flamengo pretende buscar, é claro, nem todos esses jogadores chegarão, mas dá para entender perfeitamente por que o Flamengo quer esse jogador do São Paulo, que é entre aquilo que se tem na região de meio de campo, jogador para distribuir jogo, percebe-se e entende-se perfeitamente por que a comissão técnica do Flamengo teria interesse nele. Vitão, uma situação clara já de um grande zagueiro, alguém que tem uma perspectiva de futuro absolutamente justificável em relação ao que se investe nele hoje. Sim. É uma tremenda de uma contratação. Então, quando você coloca um treinador diante de reforços que estão encaminhados ou que possam chegar, e o Flamengo sempre trata de nomes que são importantes, são nomes que as outras equipes contratariam de olhos fechados, você fica numa situação um pouco complicada, porque, óbvio, quem joga é quem entra em campo, é o grupo de jogadores, é onde se encontra o talento, a questão técnica, o poder de decisão, etc. Mas no caso de um treinador que está em início de carreira e já conquistou o que o Felipe Luiz conquistou, claro, com a estrutura e o elenco que o Flamengo coloca à disposição dele, eu entendi que esse suspense nos últimos dias antes do anúncio da renovação de contrato foi algo muito arriscado e muito perigoso para o Flamengo. Talvez essa seja uma opinião impopular, porque nesses últimos dias eu li muita gente, ouvi muita gente dizendo quem ele pensa que está sangrando o Flamengo, por que essa exigência toda, o Flamengo concorda com tudo que ele pede, aí ele vai e pede alguma coisa a mais, isso é uma postura de quem não quer renovar. Eu não vejo absolutamente nada nesse tipo de comportamento descrito no Felipe Luiz e na realidade, nas coisas que ele vem dizendo. É claro que os processos internos, eles são
justamente por serem internos, eles são diferentes, né, em detalhes do que aquilo que a gente fica sabendo. Mas este treinador, com essa formação, com essa capacidade e essas conquistas, não poderia sair do Flamengo. E a luta por remuneração de comissão técnica, assistentes, etc., é algo comum a todos os grandes técnicos que já mostraram o que podem fazer e querem continuar fazendo com o seu grupo de trabalho. Então eu entendo como uma grande vitória, mais uma conquista do Flamengo em 2025, porque o ano não acabou ainda, a renovação de contrato do Felipe Luiz e do seu corpo de auxiliares. É a melhor notícia que o Flamengo poderia ter, independentemente do que as pessoas acham aí, no sentido de, um time como esse até eu dirijo, e essas bobagens que o futebol nunca aceitou e nunca vai aceitar. Bom, é um Flamengo milionário, como bem gosta de confirmar sempre o presidente BAP. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo para o canal. Vamos trazer dados e estatística aí sobre essa votação aí do jornal, da premiação do jornal É o País do Uruguai, né? Vai lembrar que essa votação, essa premiação, tem votação de 264 jornalistas de todo o continente, né? Então, aqui tá dizendo com mais detalhes aqui, a votação é realizada por 264 jornalistas de todo o continente e somente atletas sul-americanos em atividades por clubes ou seleções sul-americanas pode concorrer ao prêmio. Então, só que joga aqui no continente sul-americano aqui, né? Então, continente América aí, né? Então, se a gente for olhar aqui a premiação, o Arrascaeta recebeu quase 180 votos, ali aproximadamente 67,8% do total, e o Messi ficou na segunda colocação com quase 15%, né? E teve 39 votos. Então, uma diferença bem gritante, né? Muito gritante. Cadê? Só que o Adriano Martins do Racing não tem a pontuação dele, né? Outro ponto aqui também é que essa premiação é organizada pelo jornal uruguaio desde 1986. Então tem bastante tempo aí, né? 14, mais ou menos uns 40 anos pra cima, né? E vai lembrar que o Arrascaeta é o quarto jogador uruguaio que conquista esse prêmio. E tem mais uma situação aqui também. Cadê? E essa foi a terceira vez que o Arrascaeta concorreu ao prêmio, né? Em 2019 e 2022. Porém, em 2019 quem ganhou foi o Gabigol. Não, Bruno Henrique, em 2019 tá escrito ali. Em 2022 foi o Pedro. E agora, finalmente, o jogador consegue a sua devida homenagem, né? Uma premiação através do seu grande ano que ele viveu no Flamengo em 2025, né? Acho que é uma premiação muito justa, né? Conquistou tudo que tinha que conquistar aqui no futebol sul-americano. Acho que não é nada mais justo ele conquistar esse prêmio ainda. Então, deixa tua opinião aí. É isso aí, tamo junto. E feliz ano novo pra você, nação. Vambora!